Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todo mundo tá me ouvindo direitinho aí? Deixa eu ver se a doutora Summer já tá aqui online. Só um minutinho. E aí, professora, tudo bem? Ó, tudo bem, meu bem. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você tá conseguindo ouvir aí direitinho? Tô te vendo, tô te ouvindo. Tu tá me vendo e me ouvindo, né? Tudo certinho. Tá ótimo, tá Tá tudo certo. perfeito. Que Bom, bom que eu acertei. agora até que foi bem, é pra primeira, segunda live, né? Na verdade, sua Segunda. segunda live. Bom, professora, primeiramente, eu queria agradecer a senhora por participar, por ter topado participar desse papo, né? Que para mim é uma honra ter a senhora aqui nessa live. Eu fiz faculdade na Universidade Federal do Maranhão de 2011 a 2016 e foi justamente no período que a senhora chegou, né? Entre esse período. E eu senti, tanto nesse período quanto depois, que a senhora fez parte de um arco assim de transição na psiquiatria do nosso estado. Não estou falando isso para puxar saco nem nada, é porque, inclusive, a residência de psiquiatria surgiu com a sua chegada, né? Então, para mim, por tudo isso, e futuramente vão ter outros profissionais que vão marcar outras transições, mas eu sinto que a senhora marcou essa transição, então para mim é uma honra estar batendo esse papo com a senhora. Eu, eu que agradeço, Gabriel. Eu lembro muito da sua turma, foi uma turma que me marcou muito. Inclusive, eu lembro, eu acho que era um projeto que vocês tiveram que fazer, que vocês me entrevistaram. O que que foi Foi, aquilo? foi um congresso sobre escolha de especialidade, parecido Foi, com esse papo. foi. E vocês, 2016. foi no último ano de vocês, não foi? Foi o último ano, 2016. Eu lembro demais. Eu acho que foi a primeira vez naquela época que eu falei sobre ser psiquiatra, sobre especialidade. Foi. Ali, começou ali o embrião da produção de conteúdo. Ah, legal. E você está saindo muito bem, viu? Eu queria aproveitar, inclusive, para te parabenizar, porque todo mundo só te elogia. Eu ouço elogios Ah, seus de vários colegas, de vários ex-alunos e alunos. Então, parabéns, Gabriel. obrigado mesmo, professora. Então, como o pessoal já deve ter percebido, eu já fui seu aluno, já conheço bem a senhora. E quem tá vendo a gente ao vivo, mas muita gente vai ver depois também, porque a live vai ficar gravada e o pessoal, geralmente, a maioria vê depois. Então, assim, eu já conheço, mas para a galera conhecer, quem é a senhora, o que a senhora faz atualmente? Então, Gabriel, hoje eu sou médica psiquiatra onde? Hoje eu trabalho no hospital, onde é minha casa, minha segunda casa, no Hospital Nina Rodrigues. Lá eu coordeno a enfermaria de curta permanência, que é uma enfermaria onde a gente transfere os pacientes que chegam lá na emergência e que precisam de cuidados mais prolongados, precisam ficar internados por possuírem doenças mentais graves. Essa enfermaria ela é diretamente ligada à residência do programa de psiquiatria, né, da Secretaria de Estado da Saúde. Então, lá eu tenho 5 residentes do primeiro ano, né, de psiquiatria sob a minha supervisão, e nós temos em torno de 30 leitos, né, de alta complexidade de psiquiatria, onde, né, eu faço a preceptoração. Lá na UFMA, né, eu continuo na docência. Eu estou hoje com os alunos do 7º período e os alunos do internato, do 12º. Eu concluí meu mestrado, eu sou mestra em saúde coletiva pela UFMA, né, prata da casa, ano passado, e eu tenho o meu, enfim, meu consultório particular, né, desde sempre, desde que eu voltei da residência, e onde eu sigo até então. Eu deixei de atuar na área de perícias, eu também até 2018 eu fazia perícias forenses, né, de psiquiatria, e foi o único trabalho que eu deixei de fazer desde então. E como foi o seu processo de decisão pela psiquiatria? Foi durante a faculdade? Já vem desde antes de fazer o vestibular? Como surgiu essa vontade de fazer psiquiatria? Então, Gabriel, vem desde antes, no terceiro ano, naquele momento ali de decisão, que a gente, né, todo mundo fica se perguntando o que vai fazer e tudo. Eu já sabia, o embriãozinho da psiquiatria sempre me instigou, por quê? Porque eu gosto de desafios, e eu sempre achei que o que era mais complexo, o que era
de mais difícil entendimento, o que o ser humano ainda não tinha realmente conseguido entender, alcançar a complexidade, eram as doenças mentais. Eu sempre me intriguei com relação ao adoecimento mental, eu sempre me questionei por quê, como, e desde antes de... na verdade, a medicina ela foi um trampolim para a psiquiatria. Então, eu entrei para a medicina para fazer psiquiatria. Eu era a única da minha turma que queria fazer psiquiatria. Depois, uma outra colega minha decidiu no final do curso. Mas até então, eu era a única que queria fazer psiquiatria. Naquela época, quando eu entrei, psiquiatria não era uma especialidade vista com bons olhos. Pouquíssimos acadêmicos queriam fazer psiquiatria. Era vista com muito preconceito, muito estigma. Mas eu entrei para fazer psiquiatria. Tanto é que no meu primeiro período, eu já ia para o Nina Rodrigues. Eu comecei a frequentar o Nina Rodrigues. Não existia estágio, não existia internato, nada disso na minha época de psiquiatria. E eu comecei a frequentar o Hospital Nina Rodrigues, onde eu me apaixonei por aquele lugar, onde eu estou até hoje, nunca saí de lá, só na época da residência em Belo Horizonte. E lá eu acompanhava os mestres da psiquiatria do Maranhão. Eu acompanhava o Dr. Júlio Salgueiro, que infelizmente perdemos agora para a Covid. Eu acompanhava a doutora Marilis Arruda e a doutora Ascarina Melônio. E eu fiquei lá a faculdade inteira, fiquei 6 anos acompanhando e também no meio da faculdade, comecei a frequentar o Instituto Rui Palhano, com o professor Rui Palhano, depois que eu fui aluna dele, pedi permissão. Ele me permitiu também estagiar lá com ele. Tudo isso fora do currículo, eu ia porque eu queria, porque eu amava aquilo, né? Então, foi aí que começou. Então, eu sempre soube que ia fazer psiquiatria, eu entrei para a faculdade para fazer psiquiatria, então, para mim, eu nunca tive dúvida, eu nunca tive esse dilema que muitos de vocês têm. O que eu vou fazer? Essa escolha, para mim, ela sempre foi dada. Em nenhum momento da faculdade a senhora se bambeou em pensar em fazer uma área que tinha um retorno financeiro melhor, que tivesse uma qualidade de vida melhor? Em nenhum momento chegou a cogitar outra especialidade ou sempre foi psiquiatria até o fim? Gabriel, nem todo mundo sabe disso, mas eu participei da várias ligas acadêmicas na época, né? Eu participei da Liga de Asma, que hoje é a de Asma e Pneumo, eu acho, mas na época era só ligada ao Papa, né? E participei da LAT, que é a Liga de Trauma. Né? Trauma. Na época, eu frequentei muito o Socorrão, fiz o ATLS, enfim, aquelas coisas todas. Assim, eu nunca titubeei, mas eu experimentei de tudo, assim, de todas as outras. Eu realmente, apesar de eu frequentar muito Nina Rodrigues, mas eu ia para o Socorrão, fazia pequena cirurgia e tudo. Mas eu tenho que te confessar que eu nunca pendi para outra área, não. Meu coração nunca titubeou, sempre foi da psiquiatria. Mas eu andei por outras áreas, sim. Eu procurei ver de tudo, experimentar de tudo. E por isso que eu tenho um pouco de conhecimento também das outras especialidades. Mas não, meu coração sempre foi da saúde mental. Isso é importante também falar, porque muita gente acha que já entrar sabendo a especialidade que quer significa se subespecializar precocemente. Não. A senhora Não, curtia um pouco de tudo, não. Eu mas curti já tudo. sabia que... Participei de outras ligas clínicas, participei dessa liga cirúrgica, né, que foi da LAT. Eu ia para congressos, enfim, eu fiz tudo que eu quis, eu aproveitei bastante, estudei muito outras especialidades, até porque eu sabia que psiquiatria era acesso direto, então eu não ia fazer residência de clínica médica. Então, o que eu aprendi Sim. das outras áreas, eu aprendi na faculdade de medicina. Ai, perfeito. E dentro da residência de psiquiatria, já chegou no seu sonho, chegou na especialidade que tanto queria, mas chegando lá, era realmente... Era um mar de rosas, era tudo que a senhora imaginava, ou chegou a pensar em desistir? Já chegou lá e não pensou? Então, eu fiz residência no Instituto... na verdade, assim, eu prestei residência que é uma outra grande dúvida, né? Dos meninos sempre me perguntam, eles sempre me pedem Sim. dicas. Então, quando eu fui fazer psiquiatria, eu prestei residência onde? Eu prestei residência em Porto Alegre, em Campinas, São Paulo capital e Belo Horizonte, né? O que acontece? Eu queria mesmo a Unifesp, eu queria mesmo a Escola Paulista, onde eu sempre quis. Só que, eu fui até a terceira etapa e eu não passei, eu fui a primeira excedente, né? Só que lá ninguém desiste, né? E eu não fui chamada, mesmo com o primeiro excedente. Eu fiz as 3 etapas e, infelizmente, fiquei com o primeiro excedente. E aí, a minha segunda opção era o Instituto Raul Soares, que foi onde eu escolhi, em Belo Horizonte, né? Que é uma residência super tradicional, uma das residências mais antigas do país em psiquiatria, e que tem um viés psicanalítico muito forte, um viés que eu gosto muito.
apesar de terem excelentes, eu tive excelentes preceptores de psiquiatria biológica, mais de neuropsiquiatria, mas lá o viés realmente é um viés psicanalítico muito forte. E foi uma residência onde eu tive excelentes preceptores, eu tive amigos, fiz grandes amigos. A cidade, eu me encantei, eu não conhecia Belo Horizonte, eu fui para fazer, realmente, eu fui morar lá por 3 anos para fazer a psiquiatria. E eu, em momento algum dos 3 anos, pelo contrário, cada vez que eu me aprofundava, mais eu me apaixonava por aquilo. Então, não, eu nunca tive dúvida, Gabriel. Eu sempre me encontrei muito onde eu estou. E a sua estratégia era fazer psiquiatria e já voltar para a cidade natal ou era deixar rolar? Fazer psiquiatria e Não, minha morar em Belo estratégia Horizonte? sempre foi voltar, porque eu saí daqui, não existia residência de psiquiatria no Maranhão. Na época que eu saí daqui, Gabriel, sem brincadeira nenhuma, eu acho que existiam no estado todo cerca de 30 psiquiatras. Então, a gente tinha uma defasagem muito grande de psiquiatras, muito grande mesmo. Então, eu saí daqui com uma promessa que eu ia voltar para o meu estado para trabalhar pelo meu povo. E para devolver para a Universidade Federal do Maranhão o que eu tinha aprendido, né? Para devolver para a minha população, através do SUS, a universidade que me formou. Então, eu sempre soube que eu ia voltar. O que eu não sabia é que 6 meses antes de eu terminar, eu já tinha proposta de emprego. Aqui a deficiência era tão grande que eu nunca esqueço. Na época, o diretor do Hospital Nina Rodrigues era o Dr. Rui Cruz, que era o diretor antes da diretora atual. E eu nunca esqueço que ele me ligou, tinha 6 meses para eu terminar a residência. Ele falou, olha, assim, eu te peço desculpa, você nem me conhece, eu peguei seu telefone com seu pai, mas eu queria te oferecer um emprego aqui assim que você terminar a residência. E eu não tinha como. Quando eu cheguei, eu já tinha emprego no Hospital Nina Rodrigues, no CAPS 3 Bacelar Viana, no Instituto Rui Palhano também. O professor Rui Palhano, o Bruno, filho dele, também me convidaram. Então, eu cheguei com muitas propostas de emprego. Eu não tinha nem... Eu tinha que voltar, eu tinha que devolver para o meu país o que é para o meu estado, né? O que a UFMA me deu. Perfeito. Aí, professora, sexta-feira, foi domingo, não sei, final de semana, eu abri a caixinha de perguntas e aí veio várias perguntas da galera. Então eu decidi dividir o papo em 2 pilares. Um papo saúde mental e vida médica, que serve para todo mundo, e um papo detalhes da carreira de psiquiatria, né? Que é mais para a galera que quer psiquiatria. Então eu vou entrar nesse pilar sobre a saúde mental na vida médica, porque eu tenho recebido muitas perguntas sobre essa ansiedade, esse medo, todo mundo. E eu tenho percebido que esse furacão de sofrimento emocional tem surgido muito ali no fim da faculdade. Último ano da faculdade, transição, final de faculdade, começo de residência, aquele período de transição, né? E muita gente nesse período procura a senhora, por acaso, assim, ou só é uma percepção minha mais... Ou é só uma amostra pequena que eu estou tendo aqui? Ou geralmente você está percebendo também isso? Muita gente no fim da faculdade sofrendo. Gabriel, sim, me procuram muito no fim da faculdade, mas infelizmente me procuram nos 12 períodos, né? A procura ela começa desde o primeiro período. E cada vez mais isso está aumentando, né? Os alunos eles estão adoecendo em idades cada vez mais em períodos cada vez mais precoces. Antigamente essa percepção que você está me trazendo era correta, mas hoje eu nem diria mais que é tanto no último ano, não. Eu diria que é praticamente igual ao longo dos 12 períodos, né? Então, os alunos, na verdade, eles já saem do Enem, do vestibular, muito ansiosos. Eles já saem sob um forte estresse, eles já saem sob uma pressão muito grande da família, deles próprios. E é quando eles chegam no primeiro período que eles vão se deparar com a nova realidade, com as pressões do curso. Os alunos do Enem que optam por fazer fora dos seus estados, né? Optam por fazer a faculdade fora dos seus estados, têm que morar sozinhos, sem família, sem suporte, às vezes em condições financeiras difíceis. Então, na verdade, infelizmente, Gabriel, os alunos estão adoecendo mesmo desde os primeiros períodos. Então, a procura ela é generalizada. O nível de adoecimento do estudante de medicina no país todo e aqui na UFMA, ele tá preocupante, ele está muito alto. Isso até motivou a gente criar o programa UNAP, que é o Núcleo de Atenção de Apoio Psicopedagógico, né, lá da UFMA, onde eu e a professora Patrícia, a professora Cristiane, a gente tenta dar essa assistência, esse suporte, uma triagem ali, uma orientação para esses alunos e encaminhar para os serviços disponíveis. Mas a demanda é muito alta, a gente não conseguia dar conta.
sim. Eu tô falando isso, vou até abrir um momento de desabafo meu, porque comigo aconteceu isso exatamente no último ano da faculdade. Esse furacão do último ano de não sei se eu vou passar na residência ou não, não sei se vou para as Forças Armadas ou não, se eu dou conta de dar plantão ou não, se eu tenho que casar agora ou não. Uma mistura de coisas. Inclusive, eu até desabafei com a senhora no último ano da Tô. faculdade. Não sei se lembra, eu estava Lembro. assustado, gelado, com o coração a mil, e a senhora falou, Gabriel, é normal, esse último ano tem essa ansiedade na transição, é normal. Assim, não é normal, mas é comum, Sim, né? sim, sim, Acontece. sim. Aí eu falei, professora, mas não tá normal, tá um negócio acima do. Não tá tão normal assim, eu acho que eu vou pirar. Aí a senhora, não, calma, passa aqui no consultório. Eu tô abrindo esse momento de desabafo, porque eu acho que uma vez eu vi uma psicóloga falando que a ansiedade é como se fosse. Porque tem aquela ansiedade que a gente sabe que é por um motivo bem claro, por exemplo, eu vou apresentar a monografia. Estou ansioso pela monografia. É uma ansiedade mais fisiológica, a gente passa de uma maneira mais leve. Mas tem aquela ansiedade que é uma soma de vários motivos. E a gente não consegue identificar por que está ansioso. Está ansioso por quê? Eu não sei dizer. É aquela sopa de vários motivos, né? E aí eu acho que quando a gente tem consciência dessa sopa, desse furacão, ele meio que vai se desfazendo, vai desanuviando. Então eu estou abrindo com esse desabafo, porque muita gente pode estar assistindo e também vivendo isso. Então comigo foi no último ano e eu achei que também muita gente vivia isso mais no último ano, mas pelo que a senhora está falando aí, não é bem assim, né? Isso. Antigamente, na tua época, Gabriel, eu via mais, você está correto, na tua época, era mais nos últimos 2 anos. No último ano, principalmente pela questão de que residência eu vou fazer, onde eu vou morar, decisões pessoais. Mas hoje é o curso inteiro. É o curso inteiro. O adoecimento mental ele se generalizou, principalmente por transtornos de ansiedade e por episódios depressivos no curso inteiro. É uma realidade bem difícil, bem triste essa que a gente está passando. E muito, muito preocupante. E nessa realidade que a senhora vê, os transtornos mais comuns são de ansiedade de fato ou ele é meio a meio de ansiedade? São três. São transtornos de ansiedade, principalmente o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, pouco também de síndrome do pânico, transtorno depressivo maior e também transtorno por abuso de substância. Os acadêmicos estão abusando muito de álcool, de cannabis, de anfetaminas para estudar, sem o acompanhamento profissional. Então, o abuso de substâncias entre os acadêmicos me preocupa bastante também e tem aumentado. E a senhora consegue atribuir a esse aumento desses distúrbios nos últimos 5 anos para cá, nos últimos 10 anos? Consegue identificar assim, o que pode ter. Por que está tendo Eu tantos tenho umas transtornos desde. A teorias. Eu tenho senhora umas pode teorias. compartilhar? Posso, não sei. Eu não sei. Olha, que essas minhas teorias são teorias ortodoxas. Não sei se. Mas enfim, eu vou compartilhar. Tá. Sabe o que eu acho, Gabriel? Eu acho que a piora na saúde mental nos jovens, ela não está só no curso de medicina, ela está generalizada, tá? Não é só o jovem, não é só o acadêmico de medicina que está adoecendo, não. Essa geração que vem depois da minha, eu tenho 30, vou fazer 36 meses semana que vem. Essa geração que vem depois de mim, que é a sua geração e um pouco depois, ela é uma geração que está muito mais adoecida. E eu reflito muito sobre isso, eu converso muito com os residentes sobre isso. E eu penso que assim, tem muitos fatores, mas eu foco muito, sabe? Eu foco muito nas mídias sociais, né? Por quê, Gabriel? Eu acho o seguinte, eu acho que as mídias, o WhatsApp, as mídias sociais, elas trouxeram uma pressão muito grande sobre o indivíduo, no sentido de que a gente tem que ser, que parecer, que está bem sucedido, que está profissionalmente, academicamente, fisicamente, tem que estar namorando, tem que estar bonito, tem que estar feliz, tem que estar viajando, tem que estar com dinheiro, tem que postar. E isso tem que postar, tem que ser curtido. O afeto ele virou muito uma coisa virtual através do curtir, através do o espelhamento na rede social, e isso adoece. Então, claro, eu não estou nem falando do acadêmico de medicina, eu estou falando, né, Sim. dessa como um todo, Essa dessa juventude, geração, né? dessa Sim. meninada como um todo, exatamente. Mas eu ouso
eu ouso, isso é uma coisa minha, assim, eu não tô, minha fala não está baseada em nada, está baseada na minha experiência profissional e que eu partilho com colegas e com residentes, que as redes sociais, elas têm um lado, representam um lado negro da força, né? Assim, elas são muito boas, Gabriel. Elas trazem difusão de Sim, conhecimento, elas trazem, elas têm um poder, um alcance muito bom, elas trazem informação, elas trazem um acolhimento, né? Mas por essa compulsão, por essa disseminação, por esse uso desenfreado, o indivíduo, os jovens, eles se perderam. O afeto deles está totalmente direcionado para isso. E eles não têm mais interação que não seja através de rede social. Isso é muito perigoso. E eu atribuo um pouco desse aumento, do aumento do adoecimento. Eu sei que não é só isso. Tem muitas outras coisas, eu estou sendo rasa em falar. Mas eu pincelo, eu pontuo esse ponto. certo. Não, eu passei, assim, eu sempre tentei me policiar para não também cair nessa armadilha, né? Embora eu fizesse essa página, que tem até milhares de Não, claro. seguidores, E a sua página é mas, muito legal. A sua página traz alegria. A sua página traz coisas engraçadas. A sua página traz leveza, Gabriel. Não é assim, isso, é uma coisa muito além disso. É porque a juventude, ela tá viciada. Ela tem uma chupeta emocional com a rede social. Então, qualquer angústia, qualquer tristeza, qualquer ansiedade, o jovem vai lá e Instagram, Facebook, WhatsApp. Ele não consegue mais lidar com nenhuma frustração e imediatamente não correr para o celular. Isso é que me preocupa. O jovem, sim. o celular virou uma mão. O celular virou um apêndice do corpo. Isso, né? Então, assim, tem um lado muito bom das redes sociais, muito educativo, informativo, mas a minha preocupação é para quem não sabe usar. Só que quem não sabe usar está sendo a maior parte dos jovens. Não, eu acho que só essa sua fala já valeu o papo inteiro. Já ganhamos o dia. Porque, Tem muita gente que não vai gostar do que eu falei. Assim, isso não é uma opinião popular, sim, tá? não, Isso sim, não é uma sim. opinião popular. Mas eu tenho que falar porque eu não estou aqui para alertar, né? E assim, as redes sociais, quando elas são bem usadas, elas são ótimas, mas elas estão sendo muito mal usadas e de forma Ó, compulsiva. inclusive, né, essa minha fase na produção de conteúdo, eu estou meio que mudando para realmente tocar nessas feridas. Essas feridas da alma que a gente às vezes não quer muito ouvir. Então eu estou tentando, eu sinto que meu papel na internet agora é falar um pouco disso, para poder ver se expande a consciência da galera. Então, para mim, eu acho que, mesmo a gente não estando baseado em evidências, só esse seu clareamento aí já valeu demais a reflexão, já abre a mente de muita gente. E falando um pouco sobre essa questão de ansiedade, depressão, existe uma máxima, a gente vê aí em alguns lugares, eu não sei nem quem disse isso, mas que diz assim, o excesso de mente no futuro gera ansiedade, e o excesso de mente no passado gera depressão. O que a senhora acha dessa máxima, dessa frase? Faz sentido, não faz sentido? É um Eu vou mito? esclarecer essa máxima, porque assim, a ansiedade ela está muito associada à ansiedade antecipatória, né? Então, o que acontece? Os transtornos de ansiedade, quem é patologicamente ansioso, ele está sempre preocupado com o amanhã, com o futuro, né? Então, realmente, o transtorno de ansiedade, ele tem um pouco dessa característica que a gente chama de ansiedade antecipatória, de estar sempre antecipando por vir. E muitas vezes essa ansiedade ela tem uma característica negativa. Já o deprimido, o melancólico, ele fica ruminando muito sobre coisas que ele fez no passado, coisas que ele sofreu, que ele deixou de fazer, arrependimento, culpa por isso, culpa por aquilo. É daí que vem essa máxima. Mas isso não é uma coisa generalizada. A gente tem pessoas com depressão que não ruminam nada do passado, e tem pessoas com transtorno de ansiedade que não ficam pensando o tempo inteiro no futuro. Então, mas a maioria obedece um pouco a isso que você está trazendo. Perfeito. E, assim, o que a senhora acha, então, que os estudantes poderiam fazer, os que estão entrando na parte... Eu pensei que era... Eu acabei entrando no papo com aquela ideia de que era mais a galera do fim do curso que sofria mais. Agora eu já vejo que é meio que dividido, né? Meio bem distribuído. O que a senhora acha que medidas esses estudantes que estão entrando agora, ou que estão em qualquer período, devem fazer para atenuar, né? Para evitar, para prevenir esses transtornos, esse sofrimento? Que... Sim. Cara, Gabriel, eles têm que cuidar da saúde mental deles desde o começo, sabe? Eu, assim,
O problema é que o jovem ele não está muito realmente... Claro, e isso é da juventude, não tem mesmo como. Mas o jovem ele não se liga muito na sua saúde mental, na sua saúde física, nos seus hábitos. E isso gera realmente uma cascata de adoecimento mental, que com a pressão do curso de medicina piora. Então, minha dica, cuidem da saúde mental de vocês. Ah, como, professora? Gente, são coisas tão simples. Façam uma atividade física regular, né? Organizem os horários de vocês. Não troquem o dia, tenham bons hábitos de sono. E aí, nessa questão de bons hábitos de sono, entra o celular, né? Porque assim, o celular ele virou um inimigo do sono. O jovem vai para a cama com o celular no rosto, aquela luminosidade, falando no WhatsApp, vendo rede social, aquilo excita o cérebro, aquilo gera muito estímulo, né? E como que a pessoa vai ter sono? Aí o jovem diz, tô com insônia. Você não tá com insônia coisa nenhuma. Você só tá com maus hábitos de sono, né? Então, assim, o acadêmico tem que dormir bem, porque ele tem uma carga horária estressante, ele tem que praticar uma atividade física, ele tem que cuidar da alimentação dele, e ele tem que, pelo amor de Deus, né, ter cuidado com a questão da bebida e das drogas, né? Porque isso adoece muito. Eles, às vezes, usam de forma abusiva o álcool, cannabis, né? E outras coisas mais, e isso gera um adoecimento bem maior. Então, se você cuidar da sua saúde mental minimamente, com medidas ambientais, né, tá de bom tamanho. E os que já entraram muito ansiosos, os que já tinham diagnóstico prévio, procurem uma terapia. Façam uma boa terapia desde o primeiro período. Se vocês fizerem um acompanhamento psicológico desde o primeiro período de curso, seja público, seja particular, seja pelo plano de saúde, onde vocês puderem, nas universidades também, nos programas, vocês já vão ter um cuidado com a saúde mental de vocês para prevenção de adoecimento e não precisar usar medicação, enfim. Eu acho que é por aí. Não é difícil não, sabe, Gabriel? Não é difícil. O acadêmico só tem que estar atento para cuidar da sua rotina. Esse ponto que a senhora tocou da terapia, muita gente ainda tem aquele preconceito, né? Pelo menos assim, na minha geração tinha, não, fazer terapia, isso é coisa de quem tem problema. Eu não, estou bem resolvido. E esse ponto de terapia, já com fim de prevenção, é um outro olhar, né? É um outro olhar que eu acho que a galera tem que valorizar isso, não só procurar quando tem problema, né, também. Não, todo mundo tem que fazer terapia, Gabriel. Todo mundo. 100% da população deveria fazer terapia. Não tem uma pessoa, não tem nenhum ser humano que não deveria fazer terapia. Porque na terapia você vai trabalhar suas questões, você vai organizar a sua rotina, você vai ter uma escuta terapêutica profissional, uma escuta empática, né? Você vai prevenir comportamentos disfuncionais, você vai tratar pequenos comportamentos disfuncionais. Então, na verdade, todo mundo que se goste, que se ame, que se cuide, deveria fazer terapia. Todo mundo que passou por mim em algum momento, pediu uma orientação minha, seja paciente ou não, eu sempre digo, tá na terapia? Vai fazer terapia. Então, eu sempre dou essa orientação. Mas todas essas medidas que a senhora falou, de hábitos de vida, sono, essa medida toda ambiental, comportamental, a gente ainda consegue ter um controle ali no mundo acadêmico. Só que quando chega na residência, o bicho pega, porque a galera corta até o que a gente pode... Até o sono a gente não tem mais muito controle sobre ele, tem plantão, tem sobreaviso, tem um paciente que teve uma intercorrência. Como é que a senhora tem visto essa questão da saúde mental nas residências médicas? Também tem chegado muito residente para a senhora, em especial residente de GO, cirurgia, ortopedia. Tem observado também isso, a galera dessa fase pós-graduação? Aqui no Maranhão, especificamente, as duas residências que eu mais recebo pacientes é cirurgia e GO, né? E depois das especialidades da clínica médica, algumas especialidades da clínica médica. Realmente, eu imagino que por serem residências que o residente dá muito plantão, né? São cargas horárias bem puxadas, e às vezes os residentes têm alguns problemas entre eles, né? Enfim, eles adoecem bastante. Então, as residências que eu vejo que mais adoecem são essas que eu falei, que mais me procuram os colegas, né? Então, cirurgia eu acho e GO, então. GO e cirurgia. E eu Sim. acho que, então, que deveria haver e algumas das clínicas. E eu vejo, então, que deveria haver realmente nesses programas um cuidado para a saúde mental desses residentes, né? Uma escuta, um acompanhamento individual do residente,
grupos, né? Fazer uma escuta de grupos entre eles para entender o que está acontecendo, o que pode ser melhorado. Mas é preocupante, é muito preocupante. Assim, são ambientes que deveriam ser ter um pouco mais de cuidado em relação a esse olhar para a saúde mental. Essa sua visão deve valer também para o cenário nacional como um todo, né? Assim, cirurgia e GO no Brasil todo também deve ser mais ou menos. E a senhora acha então que poderia ser feito para esse clima hostil ser menor? Seria essas medidas preventivas partindo da própria residência ou partindo dos residentes? Porque os residentes às vezes não têm nem tanto tempo, né, de ter essa iniciativa. Tinha que partir mais da coordenação da residência, então, né? Mais Eu acho que assim. tem que partir dos staffs, da coordenação da residência, mas às vezes os staffs, eles não percebem, né? Então, assim, Sim. não é nem culpa deles, eu acho que eles não sabem o que está acontecendo. Então, eu acho que os residentes, tem que partir dos residentes se organizarem e aí trazerem isso para os staffs, trazerem isso para os coordenadores. Olha, está acontecendo assim, né? É assado, a gente precisa de uma orientação, a gente precisa trabalhar. E aí sim, aí os staffs têm que ter esse olhar, tem que fazer programas de psicoeducação, trazer acompanhamento psicológico de grupo para esses residentes, fazer uma escuta, entender o que está acontecendo, melhorar o diálogo, né, com os residentes. Sim. Porque quando os conflitos estão naquela bolha R+, R-, e ninguém sabe, aí realmente fica complicado de ajudar, né? Fica complicado É de... verdade, é verdade, é verdade. E, E tem muitos conflitos, né, entre os residentes. Eu só lamento, demais. porque assim, eu acho que os residentes eles deveriam se ajudar, eles deveriam um ajudar o outro, se unir, independente da hierarquia entre eles, né? Mas às Sim. vezes infelizmente, vê um ambiente muito acirrado em algumas residências de disputa ou de até assédio moral entre os residentes. Eu acho isso bem complicado e acho desnecessário também. É desnecessário. Eu até costumo falar aqui com a galera que às vezes eu vejo muita falta. É um que está aprendendo a obedecer, que é o R1, e um que está aprendendo a comandar, que é o R2. Nenhum sabe fazer as coisas direito, fica entre eles, naquela briguinha de ego, e acaba que daí surgem esses. Pelo menos assim é a minha visão, né? Que eu via muito falta de maturidade por não saber comandar, falta de maturidade por não saber obedecer, e gera esse desarranjo, que acaba surgindo muitos conflitos. E o que a senhora, assim, fugindo um pouco do tradicional, o que a senhora acha dessas habilidades como meditação, autoconhecimento, mindfulness? A senhora acha que realmente desfaz muitos males, expande a consciência, esse olhar para dentro de si? O que a senhora acha Não, dessas faz muito bem. habilidades? Eu acho, Gabriel, que tudo é válido. Tudo é válido, sabe? Então, é válido a acupuntura, mindfulness. Na minha residência, eu fiz yoga os 3 anos da minha residência, né? Eu fazia yoga. Então, para mim foi muito importante, me ajudou muito. Hoje está muito em voga o mindfulness. Então, tudo que possa acalmar a mente, tudo que possa ajudar o indivíduo a aprender a respirar, aprender a tranquilizar, aprender a acalmar os pensamentos, aprender a dominar a sua ansiedade é válido. E tudo isso que você falou ajuda. Tudo isso ajuda, né? Tudo é válido. Então, eu não desfaço de nenhuma terapia alternativa, eu não desfaço de nenhuma terapia que não tem, às vezes, né, uma robustez científica maior, mas eu acho que tudo é válido. Mas você precisa também do auxílio profissional. Né? Então, eu sempre digo para os pacientes, olha, faça a acupuntura, faz a sua meditação, faz a sua yoga, mas vá na sua terapia, faça a sua atividade física e tome a medicação corretamente quando a medicação é necessária. Perfeito. Então eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa aqui do pilar saúde mental e vida médica. Acho que deu para cutucar aí várias feridas, muita gente não vai gostar de algumas coisas do que a gente falou, mas é para mostrar, né? É para a gente expandir. A realidade é dura. A realidade é dura. E aí agora entrando então no pilar carreira psiquiatria, né? Os detalhes da carreira em psiquiatria. Tem umas perguntas interessantes aqui também, não sei se a senhora quer fugir um pouquinho para a gente responder algumas desse pilar. Não tem problema nenhum, é você que comanda. Tá, ó. Doutora, a senhora acha que videogame pode ajudar a aliviar quem mandou essa pergunta foi meu marido, foi meu esposo, eu tô vendo. fazendo graça, porque ele é viciado em videogame, né? Ele tá com a gente, tá com a gente. Ele também não, é porque ele tem ele é um que ele usa muita rede social, então eu brigo com ele, mas enfim.
Não, gente, tudo que tire um pouco da ansiedade do dia a dia pode ajudar. Então, o videogame pode ajudar, o livro pode ajudar, atividade, tudo pode ajudar se você conseguir desfocar a sua ansiedade para outras coisas. Você só não pode fazer em excesso. A questão é o excesso. É só o excesso. É só você dosar. Jogue seu videogame, fique na sua rede social, né? Tome sua cerveja, não tem problema. A questão é só o excesso. É só dosar, é só ter um equilíbrio. Eu recebi uma pergunta secreta aqui também, deixa eu até expor, acho que o seguidor não quer se expor. Ó, tá aqui, ó. Melhor usar cannabis do que usar remédio no tratamento de ansiedade. Tá, E esse aí? é um tema, É ver... esse é um tema espinhoso, né? Mas eu não me furto a ele, não. Então vamos lá. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu não tenho nenhuma opinião, eu não tenho nenhuma opinião política, eu não tenho nenhuma opinião ideológica e eu não tenho nenhuma opinião moral ou religiosa acerca da cannabis. Inclusive, pessoalmente, eu acho que a cannabis deveria ser legalizada, né? Qual é a minha opinião em relação à cannabis? A minha opinião em relação à cannabis é médica, é científica, é baseada em evidência, tá? E o que traz as evidências? Trazem que o uso da cannabis, tudo bem, em dose bem pequena, ele ajuda a ansiedade? Eu não vou negar, de fato, ele ajuda, né? Eu não posso dizer que não, porque vai de encontro até as próprias evidências. Porém, usar cannabis dessa forma é quase impossível. É quase impossível. Do uso recreativo para um uso abusivo, é um pulo. É um pulo. Então, a pessoa começa a usar cannabis com esse intuito de se automedicar para ansiedade, tá. Quando ela pensa que não, ela está uma usuária abusiva, aí a cannabis, ela está, na verdade, piorando a ansiedade dela e ela entra no processo de abstinência, ela usa para levar para tratar a abstinência de cannabis e para melhorar a ansiedade, isso gera um círculo, né? Que ele não consegue mais sair desse círculo. Essa é que é a questão. Então, assim, a questão da cannabis é até quando que esse uso para ansiedade ele pula para uso abusivo e pula para dependência. Outra coisa, a cannabis aumenta em 5 vezes o índice de surtos psicóticos em jovem. Então, o jovem que usa cannabis tem 5 vezes mais chance de desenvolver quadros psicóticos esquizofreniformes. A cannabis piora o humor, né? Então, assim, particularmente, a minha opinião com relação à cannabis é puramente médica, tá? E eu trabalho com evidência. Então, a questão da cannabis é o mal que ela faz quando ela é usada, né, de uma forma abusiva e tudo que ela pode causar, como surtos psicóticos, crises de pânico e sintomas, alterações de humor. Perfeito. Assim, a senhora mostrou que é a favor da legalização, Eu não tenho nada. mas, mas contra o uso. Cara, Mas eu acho que esse... exatamente, a pessoa só tem que saber o que ela ingere, sabe? A pessoa tem que saber o que ela ingere. Entendeu? A cannabis, ela aumenta muito, né? Como o doutor Bruno aqui, o doutor Bruno Palhano, que é um grande amigo pessoal, mestre em dependência química na Unifesp, né? Que está lá na direção do Instituto Rui Palhano. Então, assim, aumenta muito o índice de suicídio, de depressão, de surto. Então, assim, você tem que saber o que você está ingerindo. Quer usar cannabis para controlar a ansiedade? Ok. Mas sabe o que você está fazendo e os riscos e as consequências, né? Pague o preço por isso. Se você está disposto a pagar... Outra pergunta também que surgiu foi em relação à espiritualidade. Contribui Nossa, nessa a questão? espiritualidade, ela é um fator de proteção muito grande. A espiritualidade é um fator de proteção para todas as doenças mentais, é um fator de proteção principalmente para o suicídio, né? Falando agora do Setembro Amarelo. Eu sempre, eu Sim. sempre, eu sempre pergunto para os meus pacientes qual é a sua religião, qual é a sua espiritualidade. Eu incentivo meus pacientes a buscarem a sua espiritualidade, qualquer que seja ela, qualquer crença, qualquer fé que eles tiverem. Eu acho isso muito importante, eu estimulo eles a buscarem, e eu acho que é um fator de proteção. Eu acho não, cientificamente provado, é um fator de proteção muito grande para a prevenção de suicídio. Perfeito, professor. Acho que a gente conseguiu esclarecer as dúvidas agora desse pilar, saúde mental e vida médica. Agora vamos pular para o pilar carreira. Detalhes da carreira em psiquiatria. Uma vez, uma declaração polêmica. Uma vez eu ouvi a senhora falando que quem fica em dúvida entre psiquiatria e outra especialidade não deve fazer psiquiatria. É verdade? A senhora defende essa tese? Que a senhora pode falar um pouco É mais sobre verdade. essa opinião? É verdade. A psiquiatria, ela não é uma especialidade para você fazer se você está em dúvida, porque você vai desistir na residência.
né? A não ser, claro, partindo do ponto que você queira fazer bem feito e queira ser um bom profissional, tá? A nossa especialidade, ela é uma especialidade que não tem glamour, tá? Ela é uma especialidade que ela lida com doenças que a gente não sabe direito o que causa, a gente não sabe direito como cura. Aliás, não tem cura, a gente não sabe direito como trata, a gente não sabe direito a fisiopatologia delas, a gente não sabe nada direito. A gente sabe muito, mas a gente não sabe tudo, né? Sim. E a gente tem que lidar com as dores da alma de uma forma muito intensa, muito brutal. A gente lida com o suicídio, a gente lida com as psicoses, que a gente pouco compreende das psicoses, a gente lida com as depressões, a gente lida todos os dias com famílias devastadas, com famílias desesperadas, que nem sempre a gente consegue ajudar, muitas vezes a gente não consegue. Então, é uma especialidade que, se você quer fazer bem feita, e que às vezes não é fácil fazer bem feita, a gente tem que gostar muito, tem que amar muito o que faz. Tem que amar muito mesmo. E ser apaixonado pelo que faz. Então, se você tem dúvida, não faça. Não faça. Porque você não vai ser feliz no que você faz e você vai se arrepender. A carreira psiquiatria é muito intensa, como a senhora tem falado, e eu vejo algumas pessoas às vezes falando, vou fazer psiquiatria porque é acesso direto, é 3 anos, boto meu É um erro muito consultório. grave. Sim, é aquela visão muito de mercado. Botar consultóriozinho, psiquiatria, 3 anos, acesso direto, e na hora o cara não aguenta nem a residência, e a gente vê muito na prática. Então acho que Não, essa muitos tese. desistem na residência. Eu tive uma colega de residência que desistiu, mas todo ano quase eu vejo algumas desistências. Isso é normal, desistir é normal. E eu acho muito válido você desistir na residência. Muito válido. Eu acho, inclusive, é bom que a pessoa desista na residência, para ela não se tornar um psiquiatra frustrado. Sim. Entendeu? Eu acho, sabe, eu acho assim, que incrível você desistir na sua residência, em qualquer residência que seja. Não só psiquiatria. Começou, não gostou, desista. Não faça se você não gosta, não faça se você não se identificou. Vai atrás do teu sonho, vai atrás do que você quer fazer. Porque, assim, psiquiatria não dá para fazer se você não gosta daquilo. Não dá. Não dá. Você pode até fazer, mas você não vai ter toda essa recompensa que você achava que você iria ter. Sim. Eu também sou totalmente a favor dessa tese, inclusive, pra galera que me segue há mais tempo aí, viu que eu saí da minha residência esse ano, de cirurgia de cabeça e pescoço, não me identifiquei, e tô muito tranquilo, assim, Tá vendo? porque eu vi, cara, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto pra sempre, por quê, né? Então eu decidi sair ainda no primeiro mês, pra poder chamar o excedente, e agora Isso. tô buscando um Isso, Gabriel. A gente tem que novo norte. reconhecer. Exatamente. Sim, a gente fica com medo. A palavra desistir também traz muito estigma, né? Como se a pessoa fosse fraca, não, é porque tu foi fraco, não é tu desistiu, é assim, tu identificou que não era teu caminho, né? Tu trocou o caminho, na verdade. Então a gente também tem que aliviar o coração de quem tá pensando em sair, quem não tá se identificando com a carreira que tá entrando. Qualquer residência que você esteja, se você não tá gostando, saia. Saia, porque você não vai ser feliz naquilo. Você vai ficar frustrado, você vai adoecer mentalmente e você não vai ter a recompensa financeira que você tanto queria. Perfeito. Eu recebi uma pergunta aqui também, que foi o seguinte: qual a sua rotina, qual os casos mais comuns que você recebe no consultório? Mas eu acho que a senhora pode falar um pouco do mais comum no geral também. Além do consultório, no SUS também. Tem essa diferença no privado a senhora tem um perfil de Só tem casos? porque tem diferença porque no público, como eu estou só na coordenação da enfermaria de alta complexidade, lá eu recebo casos bem mais graves, né? Então, por exemplo, lá no Hospital Nina Rodrigues, na enfermaria, normalmente, os casos mais prevalentes são transtorno bipolar, né, e esquizofrenia. Então, é bem diferente do consultório, né? No consultório, lá em cima, transtorno de ansiedade e transtorno depressivo maior. Né? São as duas patologias que a gente mais atende. Acho que no consultório de qualquer psiquiatra, normalmente, ambulatório, na verdade, nos ambulatórios, normalmente, porque são os transtornos mais prevalentes na população brasileira, né? O transtorno ansioso e o transtorno depressivo. Mas em enfermarias, normalmente são os transtornos psicóticos, né? Principalmente do espectro bipolar, esquizofrenias, as dependências químicas graves. Certo. Outra pergunta também que eu recebi da galera foi: quais são os R4 mais comuns? Quais são os que geralmente o pessoal escolhe? Então, os R4 de psiquiatria, que inclusive tinham, todos eles na minha psiquiatria, na minha residência, é o R4 de psiquiatria forense, onde você vai ser perito forense, você vai ter a formação em perito forense, né, psiquiatra.
o R4 de psicogeriatria, onde você vai ser psiquiatra geriátrico, que é a especialidade, o R4 do professor Gilberto Alves, que é o outro professor do curso de medicina e o coordenador da nossa residência. Tem também o R4 de psiquiatria infantil, que aqui a gente tem duas médicas lindas que eu amo, que é a doutora Jéssica Alvantes e a doutora Thalita, que são a doutora Thalita é prata da casa, é egressa da UFMA. A doutora Jéssica fez o EMA e depois foi minha residente lá no Nino e fez psiquiatria infantil lá no Raul Soares, onde eu fiz, né? Então, e tem também o R4 de psicoterapia, né? De psicoterapia. Você pode ser um psiquiatra e um psicoterapeuta, né? As principais que estão mais em alta hoje é a psicogeriatria e a psiquiatria infantil, principalmente infantil. Outra pergunta que eu recebi também em relação às subs é quais as que estão mais carentes no cenário da psiquiatria, quais que precisam mais? Eu diria que é infantil. Infantil. A infantil. Perfeito, professora. Agora, um pouco da sua rotina em relação a esse ano totalmente atípico, que foi o ano de pandemia, né? O ano de pandemia virou um mundo de cabeça para baixo, e o que desde o início, que muita gente alertou, foi que teria também muitos transtornos mentais, muita procura pela psiquiatria. E, de fato, a pandemia mudou muito a sua rotina? Teve um maior número de casos buscando pela psiquiatria em função da pandemia? Gabriel, a gente está vivendo outra pandemia, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, para os meus residentes, que nós estamos vivendo uma outra pandemia em paralelo à pandemia da Covid. Que começou junto com ela, inclusive. Não começou depois, não. Começou junto com a pandemia. A gente começou uma outra pandemia, que foi a pandemia das doenças mentais relacionadas à pandemia da Covid. Então, não aumentou, não. Simplesmente teve um boom, surgiu junto. uma explosão. Teve assim um pico assim, ó. Foi lá para cima e ainda estou em cima. Não baixou ainda, não. Principalmente transtornos de espectro ansioso e transtornos de espectro depressivo e do transtorno do espectro obsessivo compulsivo, né? Sim. Do toque. Então, assim, esses três espectros, eles deram assim uma coisa que eu nunca pensei que fosse nem capaz disso acontecer. Então a gente vive uma pandemia em paralelo. A minha rotina ela mudou muito, porque quando na época da quarentena, Sim. eu fui uma das poucas psiquiatras que manteve o atendimento presencial. Vários colegas meus optaram, por N questões, de fazer seu atendimento online. Eu não. Eu não parei de trabalhar nenhum dia presencial. Nem no lockdown eu parei de trabalhar presencialmente. Nem no público e nem no privado. E eu não dei preferência para o privado, não. Eu trabalhava lá no Nina Rodrigues também. Né? Então, eu nunca parei de atender e aumentou muito. Só que o que mudou? Porque além dos meus atendimentos presenciais, eu tinha que fazer online, porque eu comecei a atender online por causa da pandemia. Eu não fazia atendimento online, né? Então, eu comecei a fazer atendimento online na pandemia, por quê? Porque muitas pessoas não podiam sair de casa, era um grupo de risco, estavam fóbicas, não botavam o pé fora da rua. E aí eu comecei a atender online. Mas a minha rotina mudou porque aumentou muito. Eu tive que trabalhar muito mais do que eu sempre trabalhei na minha vida para dar conta daquilo tudo, né? E aí, até hoje a gente está assim. Nunca voltou ao normal e não acho que vai voltar nem tão cedo. Embora a psiquiatria seja uma especialidade mais eletiva, a senhora virou linha de frente, então, né? Não parou em nenhum minuto. Eu me considero linha de frente total. Total. Sim. Teve uma época, inclusive, lá no Nina Rodrigues, no começo logo assim, em abril, eu acho, que nessa enfermaria que eu tô te falando, que a gente coordena esses 30 leitos, claro que o Covid chegou lá. Claro que porque a gente internou um paciente que a gente não sabia que tinha Covid. Esse paciente passou, quando eu vi, tinham 20 pacientes lá com Covid. Vários profissionais pegaram. Eu continuei atendendo. A gente continuou atendendo, eu e os residentes, claro, em regime reduzido, tudo aquilo. Então, assim, eu tinha que atender. Eu sou médica para isso. Eu fiz medicina. Eu lido com pessoas doentes, com doenças infecciosas. Então, quando eu fiz o juramento de Hipócrates, eu sabia que eu poderia adoecer de uma doença infecciosa, tá? Eu sabia que eu poderia pegar uma doença de um paciente meu. Então, assim, eu achei assim, engraçado que houve alguns médicos, eles ficaram com muito medo, assim, de atender as pessoas e tudo. Aí eu fiquei me questionando, mas como assim, gente? Como assim médico com medo de atender? Medo de atender como? Né? Eu sou médica, eu tô aqui para isso, para cuidar. Eu não tô aqui para ficar em casa, não. Se eu pegar Covid, eu vou pegar Covid mesmo.
O que eu posso fazer? Né? Então, eu não peguei. Até hoje eu não sei como eu não peguei, porque eu me expus muito na época, né? E assim foi, mas foi muito difícil, Gabriel. Foi uma das épocas profissionais, foi a época profissional mais difícil da minha vida, foi essa. Foi essa. Eu e minhas colegas, todas as minhas colegas médicas que trabalharam na época, uma grande amiga minha, a Zélia, intensivista, várias amigas minhas da faculdade, da época, a Wilka, a Carla, a Iana, a Aurinete, são amigas da minha turma, Jorete, pessoas muito queridas para mim, todas trabalharam na linha de frente, e são pessoas que sofreram muito, todo mundo sofria junto, e ninguém arredou, todo mundo estava lá trabalhando. Porque a gente é médico, a gente se expõe, é isso que a gente faz. A gente não pode ficar trancado em casa com medo da pandemia. Caramba, arrepiante seu depoimento. É por isso que eu trouxe a senhora aqui, ó, pra galera receber essa chuva, essa chuva de eu não tenho lição. papo na língua, não. Eu não tenho papo. Gostou? É assim. Poxa, e assim, o mais desafiador é que a pandemia infecciosa, a curva sobe e a gente vê precisamente ela descendo. Já a pandemia mental, de transtornos mentais, a gente vê subindo e não vai saber muito bem quando é que ela vai descer, né? Porque, já que a senhora falou que não é tão Ela não vai descer tão precisa. cedo, porque as consequências biopsicossociais da pandemia, da infecção, elas ainda estão muito presentes. Por exemplo, queda do status socioeconômico, queda da perda de emprego, queda do rendimento familiar, separações, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, questões políticas muito sérias, né? Então, tudo que a pandemia gerou, não tem nem previsão, Gabriel, assim, né? Então, isso que está gerando esse adoecimento mental muito grande. E os artigos científicos da psiquiatria estão enfatizando essa pandemia também? Demais. Dessa pandemia Demais. Não, Como tem vários. Eu nunca vi artigo científico ser aprovado tão fácil como velho. Isso foi para tudo. Eu nunca vi. Em questão de 15 dias eles aprovavam um artigo científico. E já tem vários, já tem vários artigos científicos em relação à saúde mental na pandemia. Vários. Então, se você for pegar, nossa, é Skyrock, é lá em cima, né? Tá lá no céu o adoecimento mental pela pandemia. Foi realmente virou o mundo de cabeça para baixo, então, para todo mundo de fato, né? Para psiquiatria, para terapia intensiva, para infectologia, para as especialidades eletivas também que foram prejudicadas pela parada, né? Em relação à carreira, professora, uma pergunta, uma reflexão interessante que surgiu, eu também já tinha essa observação, é que parece que existem perfis diferentes de psiquiatra. Aquele psiquiatra mais exato, mais medicamentoso, mais receita de bolo, e um psiquiatra que eu acho que eu considero que é a sua linha, que já é um psiquiatra mais que já mais favorável à psicanálise, à terapia, que já aborda os dois métodos. De fato, existe essas duas vertentes, e a senhora concorda que pode escolher uma ou escolher outra, ou não? Deve aprender as duas e saber usar. Para você ser um bom psiquiatra, tem que saber usar as duas, né? Você tem que saber muito de psiquiatria biológica, né? Você tem que saber muito da neuropsiquiatria, né? Da neurobiologia, da neurofarmacologia, de todas as neuroimagens, mas você tem que saber muito de psicanálise, você tem que saber muito das psicoterapias, você tem que saber muito de psicoterapia psicodinâmica. Para você ser um bom psiquiatra, você tem que aliar as duas coisas, você tem que aliar as duas vertentes. Se você é muito biológico, se você é muito psicológico, você exclui, né, a complexidade, o enigma da doença mental. Qual é esse enigma? A gente não sabe. A gente simplesmente não sabe o quanto que é da biologia e da genética e o quanto que é da psicologia e do ambiente. Na verdade, é um somatório de tudo. Junto, né? Então, se você é um psiquiatra que é muito biológico, você só vai medicar. Se você é um psiquiatra que você é totalmente psicológico, psicoterapeuta, você não vai saber, né, a questão da neuroquímica do cérebro. Então, você tem que saber dos dois. Sim. E dá mais trabalho dominar os dois, né? Dá muito mais trabalho. Porque muita gente, às vezes, cai no vício. É muito mais simples passar uma receita para todo mundo, é muito mais cômodo, né? Então, o pessoal vê que psiquiatria não é
esse mar de rosa que todo mundo tá pensando que é acesso Mar direto, de rapidinho. rosas? Não, mar de rosas não. Dá muito retorno emocional, né? Sim, Eu tenho um retorno emocional dos meus pacientes e das famílias que é uma coisa que dinheiro nenhum paga, né? Mas só eu sei o preço que eu pago por isso, esse né? retorno. Só eu sei emocionalmente o quanto que eu tenho que me entregar, o quanto que eu tive que abrir mão da minha vida, o quanto que eu não tenho mais férias, eu não tenho mais dia santo, feriado, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais, por opção. Por Sim, opção. Por que que eu não tenho mais? Porque meu celular é 24 horas, né? Porque meu consultório, meu hospital é ótimo, meu hospital é Nina Rodrigues. Então, assim, eu tô ali para os residentes sabem que eu tô sempre quando eles precisam, meus alunos. Então, assim, eu abdiquei de muita coisa para estar onde eu tô hoje, sacrifiquei muita coisa, eu pago um preço por isso, mas é sim. muito recompensador e eu não me arrependo um segundo, eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Qual que é o que deixa a senhora, então, mais realizada dentro da psiquiatria? É essa recompensa emocional? É o Quando retorno dos meus pacientes. É o retorno dos pacientes. E nem sempre dá certo, nem sempre. Como todo profissional, eu tenho, sim, né? Tem casos que dão certo, tem casos que não dão. Tem pacientes que gostam de mim, tem pacientes que não gostam de mim, tem famílias que gostam, famílias que não gostam. Mas dos que dão certo, e são muitos que dão certo, graças a Deus, o carinho que eu recebo, o retorno que eu recebo, emocional, afetivo, é o que me faz seguir. e hoje, qual que é o seu maior desafio dentro da psiquiatria? É conciliar a vida pessoal com a vida profissional, já que é tão corrida? Ou é realmente os casos em si? O que você acha que é mais desafiador assim na rotina? Gabriel, não, assim, eu já passei dessa. Hoje eu já tenho 36 anos, eu já estou na psiquiatria desde. Aliás, eu considero que desde sempre, mas, enfim, eu terminei a residência em 2012, foi. Então, tem 8 anos aí desde que eu saí da residência. Então, hoje eu já consigo manejar um pouco a questão da vida pessoal com a vida profissional. Isso já foi um problema para mim, né? Antigamente era mais difícil lidar, mas hoje já é mais fácil. O desafio hoje são os casos, né? O desafio para mim hoje é o aumento da demanda de um determinado perfil de pacientes, né? Que tá aumentando muito, né? Pacientes que estão muito adoecidos em relação a esse mundo que a gente está vivendo hoje, que eu já falei um pouco dessa questão, Uhum. né? Da baixa tolerância à frustração, da dificuldade de lidar, né, com desafios, da ansiedade que aumentou muito, né? O nível de ansiedade no jovem, no adulto jovem, tá assim, uma coisa nunca vista antes, e isso é muito desse momento que a gente vive. É o momento de uso abusivo de drogas, o momento da crise política, ética, moral, dos abusivos de rede social. Então, eu acho que o desafio hoje para mim, Gabriel, é lidar com tudo isso, lidar com esse novo perfil de paciente que está sendo, que tá Que, acontecendo aí. que tá mudando com a tecnologia, né? A tecnologia Isso. muda e o perfil meio que muda também. Pois é, porque quando eu era residente, Gabriel, não era esse o perfil de paciente que tinha, não era. Não tinha Então, Instagram, não tinha. eu não tinha. Eu fui treinada nas psicoses. Eu fui treinada nas neuroses graves. Eu não fui treinada para lidar com o que está acontecendo agora. Eu tive Sim, que aprender na prática. na coragem, no estudo e na prática. Eu não tive um preceptor para me ensinar. Eu que ensino. Então, esse ainda é o meu maior desafio. É lidar com essa nova... Pronto, vou conseguir formular melhor. É lidar com essa nova forma de adoecimento mental que está surgindo. Perfeito. Professor, outra dúvida que eu fiquei pensando agora aqui, em relação à pandemia de transtornos mentais pela Covid, né? Porque eu me lembro que quando eu era criança, eu senti muito isso na época do atentado terrorista de 11 de setembro. Quando eu era criança, eu via as torres caindo, todo mundo dizia que ia começar a Terceira Guerra Mundial, não sei o quê. Eu, como criança, me impressionado, fiquei gelado o mês inteiro, e o plantão da Globo rolando e tudo mais. E esse perfil de pacientes da pandemia de Covid, de transtornos mentais, que tem aumentado, é mais crianças e jovens ou é adultos e idosos? Ou está meio distribuído?
Está distribuído, todas as faixas etárias. Mulheres, principalmente mulheres mais jovens, Sim, idosos, os idosos estão sofrendo demais, os idosos adoeceram sim, muito. É uma população muito vulnerável, porque a pandemia trouxe. A pandemia veio com o lema: se você é idoso e pegar Covid, você morre. né? A pandemia trouxe esse lema. Então, os idosos eles ficaram apavorados, eles se isolaram em casa, eles perderam o contato social deles com os netinhos, com a família. Sim, E os que adoeciam, né, tinham formas graves, muitos idosos perderam amigos idosos. Então, na verdade, todo mundo adoeceu, mas mais os idosos e, assim, adultos, mulheres, né, mais feminino, mas também muitos homens também, sim, jovens que tiveram que parar a faculdade, parar colégio e ficaram muito tempo isolados e sim. não tinham resiliência para isso. Mas eu diria que todo mundo adoeceu. Pegou um pouco de todo mundo. Pegou um pouco de tudo. Professor, o papo está excelente, mas estamos chegando nas considerações finais. E uma pergunta pessoal, que é sobre o seu propósito. O seu propósito maior é, de fato, mergulhado na assistência? Ou o seu propósito também está em conciliar a assistência com outros pilares da medicina, como ensino, pesquisa, empreendedorismo, gestão, de coordenações e tudo mais? Qual o seu Não propósito? para gestão. Eu vou começar dos nãos. Está. Eu não sou gestora. Eu já recebi convites que eu já recusei. Eu já recebi convites para gerir determinados locais. Não aceitei. Não é meu perfil. Não sou gestora. Acho válido, acho lindo, acho admirável médicos que são gestores. Eu acho que isso é uma ferramenta muito boa hoje, o médico que sabe gerir, mas eu Sim. infelizmente não sei. Então, gestão não. Pesquisa, tá aí. Eu não sou da pesquisa também. Eu tenho alguns pequenos projetos, mas não é o que brilha meus olhos. Eu terminei meu mestrado, tenho planos de fazer doutorado, mas não é o que brilha meus olhos. Aí, respondendo, o que brilha meus olhos é a assistência no ensino. Né? O que brilha meus olhos são os meus pacientes, é a assistência mesmo e ensinar os meninos, né? Formar esses meninos, é o que brilha meus olhos. Os Claro que se você tem residentes. assistência, se você na assistência, na residência, ou se você está na preceptoria, você acaba fazendo uma pesquisa, outra, Uhum. né? Mas não é isso que eu amo. Eu amo cuidar e eu amo ensinar. Perfeito. Para finalizar, então, quais os conselhos ou qual o conselho a senhora daria para quem quer seguir o seu propósito dentro da psiquiatria? Aquele conselho final. Primeiro, eu vou dizer uma coisa. Não façam psiquiatria para se tratar. Tem muitos residentes que escolhem fazer psiquiatria porque, enfim, padeciam de alguma doença psiquiátrica e por conta disso, de fazerem tratamento, fazerem terapia, acham que fazendo a psiquiatria enfim, vão se encontrar. Não, já começou errado, tá? Você pode ter uma doença mental e querer ser psiquiatra, ótimo, ter esse sonho, né? Maravilhoso, mas você não pode fazer para se tratar, tá? Isso é a primeira dica. Segundo, pense bem, frequente hospitais psiquiátricos na sua vida acadêmica, faça estágio em hospitais psiquiátricos públicos e particulares, se una com psiquiatras que você conhece, peça para acompanhar. Viva a psiquiatria antes de você fazer psiquiatria. Foi o que eu fiz. Eu vivi 6 anos de psiquiatria. Né? Tanto na psiquiatria pública quanto na privada. E hoje eu fui muito bem acolhida nos dois. E eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia onde eu estava me metendo. Né? Então, eu acho que você tem você tem que, primeiro, ter certeza do que você está fazendo. Né? Não fazer porque você precisa, enfim, se tratou, se trata. E viver aquilo na vida acadêmica antes de você decidir. Essas são as dicas de ouro que eu dou, né, para a psiquiatria. Mas eu acho que isso vale, sabia, para todas as especialidades. Sim, verdade. Professora, eu não tenho nem como agradecer esse show que a senhora deu de 1 hora e pouco. Eu acho que foi um pouco de terapia, um pouco de reflexão, um pouco de desabafo. Foi tudo junto Um pouco de e eu polêmica.
um pouco de polêmica, um pouco de cutucada na galera que tá ouvindo. Muita gente assistiu a gente aqui, mas eu tenho certeza que muita gente vai ver quando eu botar no YouTube e botar depois no feed gravado. E eu só tenho a agradecer. Eu sabia que ia ser um show pra gente, né, que tá assistindo tudo que a senhora falou aqui. Então, para mim, foi uma honra muito grande ouvir tudo que a senhora falou aqui. E só faz eu ter ainda mais orgulho de ter vindo à Universidade Federal do Maranhão, de ter sido seu aluno, de como eu falei para a senhora no começo do papo, uma honra ver que a senhora mudou um pouco o cenário da psiquiatria do nosso estado, não desmerecendo quem estava antes, não é isso, é só uma questão de mudança de era mesmo, né? E a senhora marcou essa mudança e eu só tenho a agradecer demais, para mim é uma honra muito grande e eu espero que muita gente tenha tirado aí várias lições das suas reflexões, dos seus desabafos, dos seus ensinamentos. Eu que agradeço, Gabriel. Eu quero dizer também que eu tenho muito orgulho de você, do profissional que você está se tornando. Te conheci aluno, né? E eu sei da sua competência, eu sei da sua humanidade, eu sei da sua empatia profissional. Eu não tenho dúvida que você já é um grande médico e será um grande especialista na sub-área que você escolher, né? Aí da cirurgia. E dizer também que essa live foi quase isso, um desabafo mesmo, uma sessão de terapia em conjunto, sua, minha, de todo mundo, né? Mas dizer que eu tô à disposição, dizer assim, que eu amo o que eu faço, mas que não é fácil, tá? Não é fácil, mas que eu recebo um carinho tão grande dos pacientes, das famílias, dos alunos e dos residentes, que eu até me emociono em falar. E dizer também que eu agradeço muito aos mestres que eu tive. Eu tive o professor Rui Palhano na faculdade. Fora da faculdade, eu tive o doutor Júlio Salgueiro, que faleceu recentemente, foi uma perda muito forte para mim. Eu tive a doutora Marilisa Arruda. Eu tive vários outros grandes, doutor Geraldo Melônio, a irmã dele, doutora Oscarina Melônio, o doutor Fernando Freire, só psiquiatras né, da doutora Lisier, psiquiatras, doutor Milton Raposo e doutor Francisco Frazão. Doutor Francisco Frazão e doutor Milton Raposo são amigos pessoais, inclusive, são pessoas que eu admiro muito. Nossa, eu poderia listar aqui se eu esqueci alguém, doutora Ana Lúcia Barata, enfim. São grandes psiquiatras que eu quero dizer que eu devo a todos eles, e eu não esqueço de nenhum deles. E eu sempre ensino isso para os meus residentes, que a gente tem que ter essa admiração por quem veio antes da gente, que nos permitiu trilhar esse caminho. E me colocar à disposição, depois, se alguém tiver alguma dúvida, Gabriel, quiser tirar algo, pode passar meu contato pessoal, pode passar meu Instagram, o telefone, fica à vontade. E agradecer para todo mundo que participou, dar um beijo grande, boa noite, e pedir que se cuidem, se cuidem. É isso, o pessoal está pedindo para a senhora fazer mais live. Faz mais live, doutora. Olha, primeiro a senhora não pode uma aula, tu vai ter que me dar uma aula. Eu vou tirar uma foto e vou te mandar depois no teu privado do como eu consegui montar bem aqui para deixar esse celular parado aqui. Beleza, eu tive pode que botar mandar uns livros aqui, porque eu não sabia nem como é que eu ia botar esse celular parado. Eu sou de fato uma analfabeta aí na tecnologia. Mas eu super agradeço o convite e fico à disposição. Beleza, professora, muito obrigado. Uma coisa que a senhora me transmitiu aqui, eu acho que transmitiu para muita gente que está assistindo também, que é contagiante, é essa entrega que a senhora tem. Essa entrega de tá em prontidão, de tô pronta para a guerra. Essa entrega é contagiante, assim. Eu acho que, pelo menos, mexeu um pouco comigo. Muita gente que é da medicina também deve ter sentido um pouco isso, mesmo online. Mas é isso. Eu percebi isso muito na pandemia, Gabriel. Eu vi que eu estava pronta para a guerra e vi que é isso. O médico ele tem que estar pronto para a guerra. Senão ele está na profissão errada. Muito obrigado, professora. Boa noite. Tudo de bom. Beijo grande. Deus te abençoe e abençoe todo mundo. Deus abençoe a senhora também demais. Todo mundo. Amém. Amém. Tchau. Meu Deus do céu. Que live foi essa? É isso, galera. É isso, meu povo. Depois dessa terapia particular, em conjunto, coletiva, terapia em grupo online, desabafo, lição, reflexão. Eu acho que foi um show que a doutora Sâmia deu pra gente aí, ensinou pra gente aí, entregou muitos insights, abriu nossa mente mesmo. Eu só tenho a agradecer aí a ela, todo mundo que participou. Espero que vocês tenham gostado, tenham transformado aí a vida de vocês. Vai ficar salva a live tanto aqui no feed quanto no YouTube também. Beleza? Boa noite a todos e até a próxima live.